12 lições que eu aprendi com o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu já falei aqui no canal que esse livro aqui, as lições desse livro me ajudaram a ter o meu primeiro milhão, a fazer meu primeiro milhão, né? Então, é por isso que eu gosto tanto desse livro, né? E aqui, nesse vídeo, fica comigo até o final, que eu vou falar 12 lições que eu aprendi com esse livro. A primeira delas é que há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário e a pobreza é eterna, né? Nossa, aqui é uma pedrada, né? Vamos começar com uma pedrada aqui. Então, por que ele diz isso? Vocês devem ter visto ali o vídeo que eu falei sobre o Luva de Pedreiro, né? Que o Luva de Pedreiro ganhou muito dinheiro, de uma forma até sortuda, eu diria, mas que naquele vídeo eu disse que se ele não mudasse a mentalidade dele, ele ia começar a perder esse dinheiro. Você já olhou para algumas pessoas e pensou assim, cara, essa pessoa tem dinheiro, mas ela é pobre, né? Vocês já devem ter visto pessoas assim, que têm dinheiro, mas são pobres, ou que não sabem se portar como ricas, porque a riqueza ela é um estado mental. Então, e inclusive essa frase aqui já aconteceu comigo, né? Existe uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário. Eu já estive quebrado, não só uma vez, uma, duas, 3 vezes. Eu já quebrei 3 vezes. Mas isso é diferente de ser pobre. Então eu consegui recuperar todas as vezes, né? Porque eu tenho uma mentalidade, eu trabalho para ter uma mentalidade de empreendedor, de investidor. Então, das vezes que eu quebrei, eu consegui me recuperar depois com os meus negócios. Então, eu estive quebrado, sim, mas foi temporário, né? Porque eu tinha uma mentalidade de riqueza. Então, isso aí é uma coisa que acontece lá naquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. Você pode ter tanto pessoas que ganham dinheiro e depois elas perdem tudo, porque a mentalidade delas é de gastar, é uma mentalidade pobre, e você também tem pessoas multimilionários que quebram e depois conseguem reerguer o império que eles fizeram, né? A segunda lição aqui do livro Pai Rico, Pai Pobre. Os ricos adquirem ativos, os pobres e a classe média adquirem passivos, que eles pensam ser ativos. Então, antes aqui, antes para você tentar entender o que é passivo e o que é ativo, talvez não seja isso que você esteja pensando, né? E também em contabilidade existe esse conceito, mas o Robert Kiyosaki ele muda um pouco esses conceitos. Segundo Robert Kiyosaki, um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Tira dinheiro do seu bolso. Ou seja, um aluguel é um passivo, é uma despesa. Sim, mas é um passivo. Você ir no show da Lady Gaga é um passivo, né? Você ir no show da Lady Gaga é coisa de passivo, né? Então tem várias coisas que são passivos, são coisas que tiram dinheiro do seu bolso, né? E o que é você ter ativos? Você ter empresas, você ter investimentos, você ter casas que ganham aluguéis. Isso aí são ativos, são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Então, essa aqui é uma coisa muito simples, né? Os ricos, eles trabalham para adquirir ativos, para adquirir coisas que põem mais dinheiro no bolso. Adquirir imóveis, adquirir empresas, adquirir negócios, coisas que sempre estão botando dinheiro no bolso deles. E os pobres não. Eles só gastam, gastam, gastam. Então, isso é bem óbvio, né? Pois é, mas é óbvio, mas é muito importante que você entenda isso, né? Então, você está, na sua vida, você está plantando ativos ou passivos? O que você tem mais, né? Quais são os seus ativos e quais são os seus passivos? Analise aí depois que você assistir esse vídeo. Você só tem um ativo, só tem uma fonte de renda? Então tá errado, tem algum problema. Você tem que ter várias fontes de renda, né? Você tem vários passivos, né? Na verdade, você tem luz, você tem água, você tem aluguel, pode ter despesa do carro. Você tem vários passivos, né? Você sai para viajar e tal. E os ativos, quantos você tem, né? Vamos lá, seguindo. A terceira coisa que eu aprendi com Kiyosaki. Vamos lá, seguindo. A terceira coisa que eu aprendi com Kiyosaki é a principal diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre é a maneira como elas lidam com o medo. Isso aqui é muito importante. Eu trouxe algumas outras coisas sobre o medo, porque eu tenho até falado disso lá no Twitter. E o medo é uma das coisas que mais impedem as pessoas de serem ricas, né?
Então, esse livro aqui, para mim, é muito importante, porque ele me tirou o medo de sair da Unicamp, de sair da segurança, porque eu estava estudando numa universidade, numa grande universidade, eu estava com bolsa, eu ia ser mestre na nanotecnologia, e aí eu decidi largar tudo isso para trabalhar, para empreender, né? E esse livro aqui foi uma virada de chave para mim, ele me ajudou muito a perder o medo, né? Então, o medo já é uma coisa assim, ó, para você empreender, para você fazer o que eu fiz de largar a Unicamp, você tem que ter testosterona, tem que ter coragem, né? Então, esse é o primeiro passo para você enriquecer, é ter coragem. Você tem que ter coragem. O empreendedor, o empresário, ele é um maluco. Ele é um maluco que está num país, do jeito que a gente está no nosso país, com um monte de imposto, com um monte de coisa, com tudo apostando contra, ele vai lá e faz, e ganha dinheiro, né? Então, precisa ser um pouco corajoso. Um pouco não, bastante corajoso. E na Bíblia, o conselho que mais aparece na Bíblia, qual que é? Não tenha medo. Confia em Deus, né? Não tenha medo, é o conselho que mais aparece na Bíblia. Então, eu acho isso aqui essencial, porque é a primeira barreira para você ir para a prosperidade financeira. É perder o medo das coisas darem errado. Porque se você tiver esse medo, você sempre vai ficar na segurança. Você vai procurar um concurso público, você vai ir para uma universidade e ganhar bolsa, igual eu fiz, você vai ficar no Bolsa Família e aí você não vai enriquecer. Para empreender, realmente, você tem que ter muita coragem, porque não existe nenhuma garantia que vai dar certo. E aí remete aos outros pontos que eu tenho aqui. Quarto ponto que eu aprendi no livro: sempre há um risco, então aprenda a gerenciá-lo ao invés de evitá-lo. Por quê? Vocês preferem ter a segurança do Bolsa Família, que vai cair lá, Bolsa Família vai cair, ou vocês preferem ter o risco de trabalhar e não saber quanto vai ganhar? Quanto que eu vou faturar? Avelino, quanto que você vai ganhar esse mês? Não sei. Não sei quanto que eu vou ganhar esse mês. Não sei. Só no final do mês que eu vou saber. E aí, essa é a vida do empresário. Ah, e Avelino, quanto de gasto você tem? Ah, eu tenho um monte de gasto da empresa para pagar. Então tem que dar certo. Eu tenho que para eu manter a minha empresa, tem que dar certo. Para manter as empresas tem que dar certo. Então eu tenho que fazer dar certo, né? Então, sempre vai ter um risco, porque isso aí é uma outra coisa que eu vejo lá no Twitter também. Mas você vai empreender nesse país, mas aí pode chegar o governo, né? O medo que está falando. Pode chegar o governo, pode cair um meteoro, pode vir um concorrente e fazer um negócio melhor que você, pode vir a inteligência artificial e destruir o seu negócio, pode acontecer várias coisas. Mas e aí, você vai ficar parado ou você vai fazer? Então, sempre há um risco. Todo negócio tem risco. Se não tivesse risco, aí seria muito fácil, né? Aí todo mundo fazia, né? E também não é um caminho, esse caminho de enriquecer não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que aguenta, que tem coragem, que tem testosterona, que tem capacidade técnica, capacidade intelectual, capacidade de executar mesmo, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas, se você é uma dessas pessoas, você tem que aprender isso, a lidar com o medo e a saber gerenciar os riscos, né? E aí tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo para você ter um negócio enxuto, que é isso aí já reduz o risco, né? Você já vai reduzir seus riscos dessa forma. Mas isso aí são assuntos para outros vídeos. Vamos falar aqui um pouco sobre o medo. Quinta coisa que eu aprendi com Robert Kiyosaki. No mundo real, as pessoas mais inteligentes são aquelas que cometem erros e aprendem com eles. Que aí tem muito a ver com aquele livro A Startup Enxuta, que eu também já fiz vídeo sobre esse livro. Que é, você tem que errar rápido. Você tem que errar rápido. Porque um dos grandes problemas de empreendedores iniciantes é querer fazer o negócio perfeito. É o excesso de... Eu vou reagir a um vídeo aqui, né, talvez essa semana, de um pessoal que quebrou uma empresa, demorou 2 anos para lançar o produto, e eles quebraram e não lançaram o produto, só gastaram dinheiro. Então, você vai errar. E, provavelmente, as chances de que você vá à falência, né? No Brasil, a maioria, não sei se vocês sabem, mas a maioria das empresas fecham no Brasil em menos de 5 anos. A maioria fecha, 40%, eu vou chutar, fecha no primeiro ano. E a maioria fecha nos primeiros 5 anos. Então, provavelmente você vai... Eu já quebrei 3 vezes. Mas e aí? Eu desisti? Não, eu não desisti, mas já vamos falar sobre isso. Mas as pessoas mais inteligentes são aquelas que cometem erros e aprendem com eles.
né? Então, você não pode ter medo de errar. Você tem que aprender a lidar com os riscos, porque eles sempre existem, né? Como disse o nosso item 4. E você vai errar. Você vai errar. E você tem que aprender com esses erros, né? O negócio é não continuar errando, né? Então é isso. Toda vez que eu quebrei, eu aprendi uma coisa. E aí são lições que eu já não vou levar mais para as outras empresas. São coisas que eu já não vou errar mais de novo, né? Então tem pessoas aí, bilionários, que erram 50 vezes, quebram pra caramba. Claro que também acontece o quê? Você vai tendo uma bagagem maior, mais dinheiro, mais capital, e aí você minimiza o risco, porque agora você tem mais grana também. Então, meio que a grana meio que deixa você errar um pouquinho. Deixa você errar um pouquinho, não muito, mas ela deixa você errar um pouquinho, né? Sexto item. As pessoas que têm sucesso não têm medo do fracasso. Elas entendem que é uma etapa necessária em direção ao sucesso. Olha só. Então, eu separei aqui vários itens, eu agrupei eles, é proposital isso, sobre o medo, porque tem aqui 6 itens falando sobre o medo, porque é muito importante que você lide com o medo. Senão você não faz nada. Senão, mesmo assim, você tem uma empresa e aí você não vai inovar, você não... Pô, é melhor a gente não fazer isso aqui, não. Senão... Não, você tem que fazer. Você tem que sempre aprender com os erros e sempre buscar mais, né? Então, as pessoas que têm sucesso não têm medo do fracasso. Claro, né? O que pode acontecer? O fracasso é certo já, o não, como diz aqui no Brasil, o não você já tem, né? Vamos atrás do sim, né? E se você errar, aí você aprende com os erros, né? E esses erros, esses pequenos fracassos que você vai acumulando, vai em direção ao sucesso, né? Sétimo item, os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles, né? Então, eu falei em um outro vídeo que você não precisa ter dinheiro para abrir empresas. Isso é verdade. Mas eu também disse naquele mesmo vídeo que se você tiver dinheiro é mais fácil. O que também é verdade. Claro, com dinheiro é muito mais fácil, né? Quando você tem um conhecimento. E quando você tem um patamar financeiro bom, o que você vai fazer? Você vai investir esse dinheiro. Você vai fazer o dinheiro trabalhar por você, né? O que é errado é você trabalhar pelo dinheiro. Você está atrás do dinheiro. Não, é bom que o dinheiro trabalhe para você. Trabalhe enquanto você está dormindo, né? Trabalhe enquanto você está viajando. Trabalhe enquanto você está tomando café. O teu dinheiro está lá. Teus aluguéis, as tuas empresas estão lá rendendo, né? O que leva a gente ao outro ponto. Invista primeiro na sua educação. Então, para você... porque também assim, você precisa investir na sua educação para você poder aprender a errar menos, né? Então, com a educação financeira, com a educação sobre empreendedorismo, você consegue errar menos, acertar mais, lendo livros como esse aqui, que às vezes o pessoal acha que é muito bobinho, mas esse livro aqui é um best-seller, não é à toa, tem que respeitar. Esse livro é muito bom. O Organizações Exponenciais, o Startup Enxuta, outros livros que eu já recomendei aqui, também são muito bons. Então, você tem que investir em você, na sua própria educação. E, fazendo isso, você vai ter negócios, e esses negócios vão fazer você ter dinheiro, e esse dinheiro você vai investir e ele vai trabalhar por você. O que leva aqui ao nosso patrocinador, que é a UVP, né? A UVP ela é uma escola de investimentos, né? Para você aprender a investir, né? É a única escola do Brasil, olha só que legal, que eles garantem 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. E a única coisa que você precisa fazer é fazer o curso, passar lá e falar assim, eu não fiquei satisfeito. E eles devolvem 100% do seu dinheiro. Então, não tem risco nenhum, na verdade. Então, se você quiser aprender a investir, tem aí mais ou menos mais de R$4.000 para investir por mês, mais de 5.000, que também não adianta. Se você está numa fase que ganha R$1.000 por mês, aí você tem que investir na sua educação, que foi o que eu fiz quando eu estava lá na Unicamp. Investe na sua educação para você ganhar mais dinheiro, né? Primeiro, para você poder se manter. Depois você investe no seu negócio. Quando você já está ali, né, ganhando ali uma babinha ali, tá, um dinheirinho, acima de R$4.000 para investir, 4, 5, 10 mil, 100 mil, aí é o momento de você fazer o dinheiro trabalhar por você, que é o que o Kiyosaki fala aqui no item 7, né? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Aí você procura o pessoal da UVP, que eles são também uma das maiores consultorias de finanças no Brasil, né, de investimentos.
lá do BTG, o ranking lá do BTG. Então, os caras são pica, né? Então, vai lá na UVP, o link aí vai estar aí na descrição, o meu link vai estar aí na descrição. E é muito importante você aprender a fazer com que o dinheiro trabalhe por você, né? Exceto se você quiser ser um escravo correndo atrás do dinheiro para sempre. Aí você continua do jeito que você está, aí você não clica no link da UVP. Mas se você quiser aprender a investir e fazer com que o dinheiro trabalhe para você, aí você clica no link aí de baixo, né? Nono item. Uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela, né? E eu aprendi isso nesse livro aqui, né? Então, vou dar um exemplo na minha vida pessoal. Eu sou engenheiro de computação. Eu sei programar, eu sei desenvolver site, eu sei desenvolver aplicativo. Mas eu conheço pessoas melhores do que eu. Quem são essas pessoas? Uma delas é um professor meu de faculdade. É muito melhor do que eu, ele é muito mais inteligente do que eu, ele tem mais experiência do que eu, então eu contratei o meu professor de faculdade para fazer o aplicativo da Real, né? E também contrato YouTubers e outras pessoas para trabalharem comigo, né? Pessoas mais inteligentes do que eu. Claro, por que eu vou contratar alguém mais burro que eu? Não faz nenhum sentido, né? Eu vou contratar, se eu quero criar uma empresa de valor, eu vou contratar pessoas mais inteligentes. Mas isso aí buga um pouco a cabeça, porque às vezes essas pessoas mais inteligentes ganham mais do que você, né? Você está lá, você é empresário, você montou sua empresa e você está feliz com seus 5 mil reais, seus 10 mil reais, seus 25 mil reais de Prolabore, seus 50 mil reais, e aí chega, você vai pagar 100 mil reais para uma pessoa, né? Mas isso faz sentido, né? Uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela. O que remete também a um ponto do nosso patrocinador, tenho que falar. Você não sabe como lidar com o seu dinheiro? Não tem problema, contrate pessoas mais inteligentes que sabem, que é o número 1 no ranking do BTG, né? Vamos lá então para o 10º item. Não reparem aqui que eu troquei de camiseta porque tive um problema técnico e tive que regravar essa parte outra vez. Mas vamos lá. O recurso mais poderoso que todos nós possuímos é a nossa mente. Se ela estiver bem treinada, pode criar enormes riquezas em um instante. Então esse item aqui remete ao item de que você deve investir em você mesmo. Porque eu já vi pessoas, por vários motivos, perderem suas empresas, perderem dinheiro, perderem seus imóveis, perderem até pessoas queridas. Mas algo que ninguém vai tirar de você é o que você aprendeu durante a sua vida. E essa também é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, é o conhecimento. E uma vez que você tem o conhecimento de como fazer dinheiro, é igual andar de bicicleta. Então remete também aquele ponto daquele vídeo que eu fiz do Luva de Pedreiro. Uma pessoa rica, e remete ao ponto aqui também do primeiro item, a diferença entre ser pobre e estar quebrado. Por quê? Porque uma pessoa que quebre, ela pode recuperar esse dinheiro se ela souber fazer esse dinheiro de novo, né? Então, se essa mente estiver bem treinada, pode criar enormes riquezas em um instante, né? Então, por isso que é tão importante você investir na sua educação financeira, investir na sua educação de modo geral, aprender inglês, aprender, se você for jovem, aprende a programar também, aprender a gerir negócios, e isso é uma coisa que ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo como administrar empresas, ninguém nasce sabendo como criar produtos, ninguém nasce sabendo como vender. É no dia a dia. E você pode usar livros para você aprender. Eu uso muitos livros, muitos podcasts. Nós temos aqui 2 ouvidos e uma boca, né? Então, quando eu estou de frente para uma pessoa mais inteligente do que eu, mais rica do que eu e mais velha do que eu fecho a minha boca. Eu vou tentar fazer perguntas inteligentes para essa pessoa. Você pode ver lá que no podcast do Faca eu só fui fazendo pergunta para ele. Por quê? O que eu tenho para ensinar para um bilionário? Eu acho que não tenho nada para ensinar para um bilionário. Eu tenho muito mais do que aprender. Então também tem que ter essa questão da humildade também, que é vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre a humildade, de você reconhecer. É muito bom para você poder aprender. Mas vamos ao 11º item. Você só é pobre se desistir. A coisa mais importante é que você tenha feito algo. A maioria das pessoas só fala e sonha em ficar rica. Você fez algo. Então, isso aqui de desistir, eu já quebrei 3 vezes. Imagina se eu tivesse desistido na primeira vez de empreender. Eu acho que eu seria professor universitário, né?
seria profissão universitária ou teria alguma outra profissão em que eu não me realizaria. Mas, por ter persistido uma vez e quebrei de novo e outra vez, o fundador da Mitsubishi, eu acho que ele quebrou umas 50 vezes antes de criar a Mitsubishi. Então tem vários empresários aí de sucesso que já quebraram. O Elon Musk lançou um foguete, lançou 2, lançou 3. Ele só tinha dinheiro para 3. Ele reformou o outro foguete e lançou o quarto e deu certo. Imagina se ele tivesse desistido do primeiro, porque é muito dinheiro. Então, o empreendedor e o investidor, ele não pode desistir, tem que ser persistente, né? Então, para você crescer na vida, é isso. A persistência, ela ganha de qualquer coisa, né? Uma pessoa persistente, ela ganha de diversos outros tipos de pessoas inteligentes, inclusive, né? Ela pode ser menos inteligente, mas o fato dela ser persistente faz ela vencer na vida. 12º item. O medo de ser diferente impede a maioria das pessoas de buscar novas maneiras de resolver seus problemas. Sobre o medo de ser diferente, se você for Maria vai com as outras e fazer o que todo mundo faz, você não vai ter sucesso na vida. Você tem que fazer coisas diferentes. E isso também vale... e não é só você ser empresário. Não é só você ser empresário, você já é diferente. Não. Você também tem que fazer coisas diferentes no seu ramo. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você dificilmente vai chegar longe. Pense assim nos bilionários. Pense no Elon Musk ou no Steve Jobs. Eles fizeram coisas diferentes. Pense nas pessoas mais ricas do Brasil. Elas criaram coisas diferentes. Às vezes, elas criaram até mercados que não existiam antes. Então você não pode ter medo de ser diferente. Mesmo que as pessoas te julguem. Eu fui muito julgado quando eu estava na escola e quando eu estava na faculdade, né? Hoje, talvez, aquelas pessoas que me julgaram no passado olham para mim e, olha só o que esse cara se tornou, né? Ou não, também, foda-se. Mas você não pode ter medo de ser diferente e de ter suas próprias ideias e de ter suas próprias convicções e de confiar no seu taco, né? Sobre isso de ser diferente e empresas, é muito importante que você tenha uma personalidade própria na empresa. Vou pegar o exemplo aqui das minhas empresas. A Real, por exemplo, é uma empresa que vende metais. Nós temos um aplicativo, nós vendemos em custódia. Nós fizemos algo que é único no mundo, que parece simples. Você pode comprar prata e sacar essa prata, né? As bolsas lá de fora não permitem fazer isso. A B3, você não consegue fazer isso, né? O contrato, o OZEUD, primeiro que ele encerrou e antes ele nem permitia mais o saque físico. Então, é algo que é simples. Pode ser algo simples, mas ninguém tinha feito. Então, se você montar um negócio, sei lá, uma padaria, uma cafeteria, uma indústria, certifique-se de que você tem algo único, um produto único. Faça com que a sua marca seja única e não tenha medo de ser diferente, né? Não tenha medo de ser diferente. O Nubank era um banco estranho, roxo, né? Um banco roxo, um banco digital. E todo mundo subestimava. Todo mundo subestimava o Nubank. Eu cheguei a subestimar o Nubank. Todo mundo subestimava o Nubank. E hoje é o maior banco da América Latina, né? O valuation do Nubank está acima do Itaú, por exemplo, né? Então não pode ter medo de ser diferente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, que isso aí ajuda muito. Comenta aí também, eu leio os comentários de vocês. Eu estou fazendo esses vídeos sobre empreendedorismo porque vocês comentam aí nos comentários e falam que gostam, então eu vou continuar mantendo esses vídeos, apesar de eles não darem tantas visualizações, por vocês mesmo. Eu sei que não dá muitas visualizações, mas eu vou manter por vocês. Eu gosto de fazer esse tipo de conteúdo porque eu quero tentar ajudar o máximo de pessoas e para que elas, pelo menos, não cometam os mesmos erros do que eu. Então eu fico por aqui, conto com seu like e com sua inscrição e até o próximo vídeo. E se você chegou até aqui e quiser aprender a investir, conheça o nosso patrocinador, a uvp.com.br. A UVP ela é uma escola de investimentos, negócios, consultoria. Se você quiser aprender a investir em ações, fundos imobiliários, em moeda estrangeira, em ETFs, fazer operações na bolsa, ajeitar a sua vida financeira, se você aí tem dívidas e quer auxílio, aí, uma orientação para sair dessas dívidas, né? E se você tem aí pelo menos uns 400 ou 500 reais para investir por mês, a UVP é feita para você. A UVP ela é a única escola de investimentos que garante 100% do seu dinheiro de volta se você não ficar satisfeito. Então está esperando o quê?
Então clica aí embaixo, auvp.com.br, e garanta já a sua vaga.